Eu irei apresentar o trabalho sobre metameria, que é um tipo de isomeria. Primeiramente, nós podemos conceituar essas duas palavras e explicar o que é a isomeria e o que é a metameria. Ou melhor, explicar o que faz as duas substâncias serem isômeras e metâmeras entre si. Bom, primeiramente, para duas substâncias serem isômeras entre si, elas precisam ter a mesma fórmula molecular. A fórmula molecular precisa ser idêntica, ou seja, as duas substâncias precisam ter o mesmo número de átomos, sendo esses átomos os mesmos nas duas substâncias. Logo mais darei um exemplo que deixará mais claro. Existem vários tipos de isomeria, um deles é a metameria. O que faz com que duas substâncias isômeras entre si sejam também metâmeras entre si é a movimentação do heteroátomo na sua cadeia carbônica. Ou seja, a metameria precisa acontecer em uma cadeia heterogênea, que tenha um heteroátomo. E existe mais uma condição para a metameria acontecer, que é que essas duas substâncias precisam ser da mesma função orgânica. A metameria pode acontecer em éter, éster, amina e amidas. São essas 4 funções orgânicas que a metameria consegue acontecer. Como exemplo, temos aqui 2 éteres. Um deles é o etoxietano e o outro é o metoxipropano. Essas são as duas estruturas moleculares deles. Vejam só que nas duas nós temos a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos. Temos aqui o carbono, sendo 1, 2, 3, 4 nesse, e 1, 2, 3, 4 nesse. Temos 4 carbonos. O hidrogênio, nós temos 3, 5, 7, 10. Temos 10 aqui, 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Nas duas substâncias, nós temos a mesma fórmula molecular. Porém, como podem observar aqui, houve a movimentação do heteroátomo, que é o oxigênio que está bem aqui no meio. Então, na estrutura temos a primeira casinha, segunda, terceira, quarta e a quinta, assim como no metoxipropano é igual. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Agora nós observamos que no etoxietano o oxigênio estava na terceira casinha. Já no metoxipropano ele se movimentou para a segunda casinha, mas a fórmula molecular não mudou, apenas a estrutura da cadeia carbônica. Temos aqui agora o modelo 3D como exemplo das duas substâncias. Aqui em primeiro lugar nós temos o etoxietano, que como foi visto, é composto por um carbono, 2 carbonos, o oxigênio e mais 2 carbonos. E do outro lado, o metoxipropano, que é composto por um carbono, um oxigênio e mais 3 carbonos. Essa é a diferença estrutural das duas substâncias que fazem com que elas sejam metâmeras entre si, ou seja, a mesma fórmula molecular, porém a estrutura da cadeia carbônica com uma alteração no heteroátomo. O modelo 3D apresentado foi totalmente construído por mim e o vídeo da produção dele, acelerado, está linkado aqui na descrição.